Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai conversar com o André Gregory, que é sócio fundador da ThinkSeg. O André trabalhou a vida inteira no mercado financeiro e faz uns 4 anos que ele está se dedicando especificamente para o mercado de seguros, mas num viés tecnológico, né, André? Exatamente. Você foi aí um criador da primeira insurtech do Brasil, que está fazendo o maior sucesso, está ranqueado aí entre as maiores empresas inovadoras do mundo pela Fintech Global de Londres, não é isso, André? É isso. André, bom, obrigada por aceitar nosso convite. Legal. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir aqui a oportunidade de a gente falar um pouco, não só, obviamente, da empresa em si, acho que não quero fazer jabá aqui, falar da empresa, se eu puder até faço um pouco, mas falar mais um pouco do mercado, do que é, na verdade, o que essas ferramentas tecnológicas estão trazendo para o consumidor final, que é o que acontece, e também talvez do viés de empreendedorismo, né, que eu acho que quando você olha o que aconteceu nos Estados Unidos lá em 2008 e 2009, foi o que realmente levantou os Estados Unidos depois daquela crise toda. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil agora. André, explica pra gente, resumidamente, o que é o seu produto? Então, o nosso produto é um produto de seguro, tá? Só que a diferença do produto seguro é que eu meço e você vai pagar por quanto você usa, só. Então, por exemplo, todo mês, primeiro que é um produto mensal. Você paga uma assinatura mensal, essa assinatura mensal já te dá algumas coberturas e fora isso, eu vou medir o quanto você dirige. Então, se você dirige 10 km, você vai pagar 10 km. Se você dirigir 100 km, você vai pagar 100 km. Se você não dirigir, você não vai pagar. Olha só. Entendeu? Então, assim, essa é a diferença do nosso produto para um outro produto de seguros, porque eles não sabem o quanto você dirige, o quanto você vai usar, ou o quanto você vai estar exposto. E isso traz para você uma diferença de que você sabe exatamente o porquê que você está pagando aquilo. É muito simples, você vai olhar, vai ter um extrato mensal, você andou não sei quantos quilômetros, todas as suas viagens, e aí você vai olhar quanto que é seu quilômetro, quanto custa seu quilômetro, isso vezes o quilômetro que você andou, vai te sair uma fatura por mês. Simples assim. Como é que você faz? Você põe um dispositivo no carro? Você baixa o aplicativo, obrigatoriamente. Quando você fecha o seguro, você baixa o aplicativo, que é um aplicativo nosso proprietário, que faz a telemetria dos quilômetros que você vai andar, que você anda ao longo do mês, e também da forma que você conduz. Porque também esse quilômetro ele pode sofrer uma redução de preço se você for um bom condutor. Ah, entendi. Você vê se eu ando mais do que 50 km por hora, tipo isso? Tipo isso. Ah. Mas o bom é que eu não vou te penalizar por isso. Mas eu vou te dar desconto. Sabe a política do cachorrinho? Se você penalizar ele não aprende. Você tem que dar agrado. Então a gente vai dar agrado em cada viagem que a pessoa for consciente. Isso também ajuda na educação no trânsito. Agora me fala uma coisa, a gente está criando uma plataforma para vender seguro de automóvel, por enquanto? Começa o automóvel, exato. E não é um pouco um paradoxo você criar seguro para automóvel? Quando o automóvel está acabando. Quando o automóvel está acabando e a gente está falando de mobilidade diferenciada, economia compartilhada, carro autônomo. Então, eu acho que é uma excelente pergunta. Na verdade, primeiro que o seguro de automóvel, ele visa não só a proteção veicular, mas a proteção da vida. Quer dizer, a indenização da vida, não existe preço para a vida, mas a indenização de alguma coisa que você pode ter. Você tem uma invalidez permanente, você não pode trabalhar mais, então você tem algumas cláusulas de seguro, algumas contratações de seguro que te dão também indenizações que não só a material. Quando você fala do bem veículo, é uma coisa que, principalmente esses novos entrantes na economia, eles têm uma projeção ou um interesse social diferente do que alguns tinham no passado. Ele não quer ter mais o melhor carro, talvez ele não queira nem ter um carro, não quer ter a melhor casa, talvez ele queira ter uma casa bem localizada e quer ter qualidade de vida. E tudo isso está acontecendo no mesmo ambiente para todo mundo, para todos os setores. Quando você fala de carro especificamente, o que existe é que os aplicativos, né, de transportes de carro, eles estão cada vez ficando mais comuns, e as pessoas estão se utilizando do carro para o seu dia a dia, talvez não mais comprando e usando esses aplicativos. Mas o seguro, ele acaba, na verdade, saindo de quem compra, que é o usuário final, o dono do carro, para aquele cara que tem a frota de veículo, no caso, sei lá, no caso do Uber ou uma empresa que é de aluguel de carro ou tudo mais. E no futuro, bem no futuro, quando você fala de carro autônomo,
Você tem que entender, acredito eu, que o carro que voa autônomo vem muito mais rápido do carro sobre rodas autônomo. Uma questão simples, infraestrutura. A tecnologia existente hoje ela é baseada por vários sensores. Então o sensor do carro, existem vários carros hoje que andam numa fila, numa reta, e que ele olha os pontinhos da estrada, principalmente. Se você vira ou se você para, se você vê o farol, tudo isso ainda está muito longe de acontecer. Você precisa ter cidades Então, com a infraestrutura para isso, não é só a tecnologia do automóvel que tem que evoluir para conseguir estar 100% robotizado, mas é a tecnologia, mas é também o modal, né, de infraestrutura que tem que ser bastante. Então, eu acho que isso aí está um pouco mais longe. Mas vamos lá na frente, quando isso aí estiver bem evoluído e aonde você continua dentro do carro. Aí tem um acidente, de quem que é a culpa? É do robô? É da pessoa que algum momento teve que dirigir? É da montadora? É do software? De quem que é a culpa? E por que é a culpa? Você tem que assumir a culpa por responsabilidade, não só civil, como também, de repente, criminal. Lógico. Mas nesse tipo de seguro que você está falando, então o Uber vai fazer um seguro para a sua frota, ou ainda um tipo de plataforma como a sua caberia? Com certeza. Entendi. Com certeza. Já cabe, inclusive. Hoje, você imagina que no futuro os carros vão sair das montadoras com seguro já. Faz todo sentido. A nossa plataforma, inclusive, ela funciona assim, porque o nosso produto ele tem uma assinatura que é baseada no veículo, seja ele qual for. Então você tem uma assinatura que é só baseada no veículo. Eu não quero saber quem que vai dirigir. E a outra que é a parte variável, que eu vou medindo todo mês como você dirige e quanto você dirige. Então vamos dizer que o seu quilômetro custe R$1. Se você for uma boa, né, se você conduzir seu carro de forma prudente, o seu R$1 pode chegar a ser 50 centavos. E, obviamente, se você andar muito com o seu carro, você vai pagar muito por uma questão simples, você está se expondo mais ao risco. E aí a gente traz o conceito de justo, de transparência. Então é mais ou menos um produto de seguro diferenciado. É um produto, não é mais ou menos não, é um produto de seguro absolutamente diferenciado. E aí, as seguradoras grandes estão atrás para fazer parecido? Não posso falar isso, mas talvez esteja. Na verdade, eu acho que essa é uma tendência natural do setor, né, de individualizar o risco. Tem muita coisa para acontecer ainda, e aí que eu acho que é o papel das insurtechs. A insurtechs, assim como as fintechs, elas têm que trazer inovação para a mesa. Entendi. A gente, por exemplo, já nasceu totalmente digital, então é muito mais fácil uma empresa que nasce totalmente digital fazer produto digital, romper algumas barreiras, né? Por que a gente consegue fazer esse produto individual e talvez uma seguradora não consiga? Porque ela tem um outro legado que ela precisa fazer frente ao risco e esse risco tem que fazer frente à capacidade financeira deles. A gente nasceu assim. Então essa é uma grande diferença. Então quando você vê a inovação toda, ela vem muito mais das plataformas de tecnologia e aí acaba que obviamente o mercado vai começando a seguir. Você faz um cálculo atuarial por pessoa que te dá um resultado cálculo, super rápido. Eu faço uma combinação de cálculo atuarial do valor vamos dizer, do bem, mais geolocalização, quer dizer, onde ele está, mais hora e momento que ele está, mais o comportamento no volante. Quer dizer, tudo isso combinado te dá um preço, e esse preço é por viagem. A gente mede todas as viagens. Bom, André, obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Foi gostoso conversar com você. Obrigado a você. Estou sempre à disposição aqui. Maravilha. E sempre querendo inovar, fazer alguma coisa diferente, se quiser. Estamos à disposição. Semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks e toda segunda-feira a gente tem uma conversa nova para vocês. Se vocês quiserem assistir todas as nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube.